Boa noite, professor Sérgio. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Boa noite para todos que estão vindo para mais um Gole de Ciência aqui na nossa página, o Inclusive Química. É com muita alegria que a gente chega hoje no dia 4 de dezembro, na nossa 28ª live. Uau, que ano, né, gente? Que ano, ano pesado, ano forte, ano de muito crescimento, aprendizagem para todos nós. E hoje eu tenho a alegria de trazer um querido amigo da Química que conheci num trabalho. Ele foi numa escola que eu leciono, ele foi dar uma palestra sobre o trabalho dele na Finlândia, um trabalho tão bonito. E ele falou para a equipe de ciências das exatas, né? Química, física, matemática. E foi muito legal a palestra dele, e a gente trocou ideia e depois, enfim, a gente aproximou aí os laços, né? Professor Júlio, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E eu vou convidar o professor Júlio para fazer parte aqui da nossa live. Espera aí. Só um instantinho, gente. Júlio, se você quiser, você pode pedir o convite para entrar, tá bom? Mudou aqui a configuraçãozinha. Achei aqui. Pronto. Olá, Lê. Boa noite. Física Nerd. Organicamente. Pô, Agora 1000%. Poxa, então show. tá bom. Também vou trocar. E aí, boa noite, Maravilhoso. querida. Adorei que você veio. Boa noite. Veio Eu vou tirar isso aqui. caracterizado. É para falar de ciência e carnaval, né? A gente não pode encontrar as pessoas. A gente se vira em casa, né? É isso aí. E esse ano, Obrigado pra pelo gente que gosta convite. de carnaval, né? Nossa Senhora, nem fala. Eu queria primeiramente parabenizar, né, a nossa colega, agora a nossa mais nova colega do Instituto de Química da UERJ. Parabéns. Fiquei Na muito verdade, eu tô no feliz. CAP da UERJ. Eu tô No lotada no CAP. CAP, no Departamento de Ciências da Natureza. E Ah, eu tô achei que era muito o quê? feliz. Que Tô legal, muito que feliz. legal. Nossa, eu tô assim, no Você céu, merece. graças a Deus. Deixa eu só tirar um som aqui que tá me atrapalhando. Ah, você merece, parabéns, assim. Eu já acompanho um pouquinho a sua caminhada desde 2015, né, que a gente se conheceu, Isso. e fico muito feliz aí com essa caminhada de sucesso. Agora vamos ver se a gente faz uns projetinhos juntos, né, interinstitucionais. Com certeza, vai ser um prazer. Vamos só esperar Legal. a gente voltar pro presencial, né? Claro, claro. Vir aí uma vacina, uma campanha de vacinação, pra gente voltar aí pra rua sem medo, né, Júlio? Com certeza. A gente está muito apreensivo, acho que sua fala inicial resume bem, né? É, E a gente não esperava que ia chegar dezembro nesse processo, né? Acho não. que enfim, mas estamos lá, né, tentando ainda achar forças e achar ainda alentos, e acho que essa live que você faz é maravilhosa, né? Eu assisti a do Sérgio, assisti mais alguma que eu não lembro qual, um pedaço, e acho que é um projeto maravilhoso, assim, tá de parabéns. A ideia era a gente conversar durante a quarentena, antes de eu voltar a trabalhar, né, no presencial. E depois eu voltei para o presencial, mas continuamos aqui. Assim, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de conversar, gosto de encontrar meus amigos. E o mundo virtual eu acho que favoreceu, né, a gente poder Sim, conversar com as pessoas. E a live fez com que a gente pudesse falar de química, falar de ciência, inovação tecnológica, trazer pessoas de diversas áreas, né, até para alfabetizar cientificamente, né? Eu percebo assim que sim. tem muita gente leiga propagando muita fake news. Então a gente precisa botar, literalmente colocar a cara para poder se fazer conhecer, né? E isso é legal também. É desafiador. No início deu um frio na barriga, mas a gente foi assim mesmo. Com certeza. Não sei se você lembra, Monique, naquele encontro que a gente teve, né?
Eu falei um pouquinho sobre inserção de ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem, né? Tanto no sentido de ferramentas realmente que você tem ali um favorecimento do trabalho colaborativo, do protagonismo do estudante, como coisas, por exemplo, que a gente já conhecia, como, por exemplo, aulas pontuais de tirar dúvidas por Skype, ou seja, coisas que eu, por exemplo, já defendia, mas não, obviamente, sair do presencial e ir para o virtual de uma hora para outra, obviamente que não, mas eu já vinha falando, muita gente vem falando sobre isso, né? Uma inserção lenta, né? De algumas ferramentas que favorecem, que estão aí para a gente usar mesmo, né? Agora, obviamente, a educação, ela não acontece se ela não tem o afeto, né? Se ela não tem o contato. Então, realmente, O olho foi um no olho, momento, né? o olho no olho, né? O sentimento. E aí, realmente, é um desafio muito grande a gente sair do cenário presencial e ir totalmente para um cenário Virtual. virtual, que na verdade é um virtual que não é EAD, porque EAD tem toda uma definição, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda está aprendendo muito, assim, eu estou tendo muita dificuldade, eu estou dando aula também virtual, assim, e eu dou aula de análise instrumental, você sabe, né? E aí análise instrumental sem laboratório, a gente fica meio capenga, né? Esse ano eu Por, peguei métodos físicos na faculdade. Tem noção de você ensinar para o aluno infravermelho, sem colocar o dedo no é, espectro? Eu é, quero essa banda aqui. é complicado, é complicado. Mas Bom, estamos querido, tentando. eu acho que é isso. A gente está se superando. Eu tô desde março nessa. Já tô assim muito cansada. Foram horas gravadas. Aprendi a iluminar, fazer o cenário, a melhorar o áudio. Todo, todo um conjunto assim de aprendizado durante esse ano que fez a gente ver como que o ser humano consegue, num problema, né, conseguir dar a volta por cima. A gente é muito assim, né? Amor, muito obrigada mais uma vez por você ter vindo. E aí, para a gente te conhecer, quem não te conhece, conta aqui se você era um menino curioso quando você era criança e o que te fez ir para a área da ciência e a área tecnológica. Teve alguém que te motivou? Um professor, um parente, alguma pessoa da tua família que já era químico ou da área da ciência? Conta um pouquinho da sua experiência de vida para gente. Então, na verdade, eu era um menino curioso com muitas outras coisas, mas não com ciência. Não tenho familiar na ciência. Eu tive um professor de biologia no ensino fundamental que eu gostava muito, assim, a parte de anatomia, ele explicava o funcionamento do coração, e ele era bem performático, eu gostava muito, assim, né? Eu comecei a achar legal, talvez, a ideia de ser professor. Um dia na vida, mas era só uma ideia. A química veio com a escola técnica, né? Assim, aquela coisa dali na nossa época, né? Era a oitava série, né? Eu fiquei sabendo que tinham provas para Cefet, na época Federal de Federal Química, de né? O Química. atual IFRJ, de segundo, enfim. E aí eu falei com os meus pais, eu queria fazer essas provas. E aí fiz, e aí fui para então Escola Técnica Federal de Química, que estava naquela transição para Cefet Química e hoje IFRJ. E aí, até mesmo quando terminei a escola, né, eu fiz vestibular para letras, né? Queria fazer letras, Jura? português, literatura. E aí eu precisei, na verdade, precisei ir trabalhar depois que terminei a escola, e aí achei que acabou sendo um caminho natural. Assim, né? Bom, eu não quero parar por aqui, quero continuar os estudos, então vou estudar na graduação, na pós-graduação, e aí continuei. Mas não tive assim uma grande inspiração da infância, não. E aí você fez graduação em Química, Química ou Química com atribuições tecnológicas? Qual foi a sua formação? Então, a minha formação ela é IFRJ, com muito orgulho, né, no ensino médio técnico. Depois eu fiz a minha primeira graduação também no IFRJ, graduação tecnológica em processos químicos, lá no campus Rio de Janeiro, né? À noite, né, trabalhar aquela coisa muito clássica de quem faz o curso técnico, né? Trabalha durante o dia e estuda à É. noite. Na UES tem muito isso, né? Que a UES tem cursos noturnos de engenharia já há muitos anos, né? Até antes mesmo da UFRJ e tal. E aí depois eu complementei a licenciatura em Química na UFRJ, foi quando eu tive aula com o Sérgio, né? Por Querido. exemplo, e outras pessoas maravilhosas no IQ.
E aí, quando eu fui fazer a pós-graduação, isso eu terminei a graduação em 2008 no IFRJ, em 2009, 2008 mesmo, no segundo semestre eu entrei lá no fundão, fui até 2012 mais ou menos, 2011. Aí, em 2011, eu fiz um concurso, na verdade, em 2008, para técnico de laboratório do IFRJ. Né? Trabalhei lá como técnico administrativo. E aí eu resolvi que eu realmente queria continuar nessa área, eu queria fazer pós-graduação. E aí, eu tinha feito um processo seletivo, não vou falar onde que é, nem o nome da pessoa que ia me orientar, mas eu fiz um processo seletivo, estava tudo certo para começar o mestrado. E aí eu recebi um convite da professora Sueli Freitas, da Escola de Química, junto com a professora Neuza, que é do IFRJ, para fazer um mestrado na área de café. Eu sempre fui apaixonado, né? Então, eu fiquei muito tentado, assim, na época, e aí eu resolvi ir para a Escola de Química fazer o mestrado. Já posso falar disso? Já está na hora? Pode, fica à vontade. Aí eu fui fazer o mestrado, trabalhei com caracterização do óleo da borra de café, trabalhei com a borra de café expresso em cápsulas, então a gente estudou um pouquinho qual era a influência da origem do café na composição de voláteis, né? Então a gente caracterizou voláteis, atividade antioxidante e fator de proteção solar. Olha, vindo do café? Vindo do óleo do café, né? O café tem cerca de 25% de óleo, né? Então, assim, quando a gente olha alguns alimentos como balas, sorvetes, alguns cosméticos como sabonetes, alguns cremes de café, geralmente é feito com o óleo do café. E a gente queria usar o óleo da borra, porque quando você faz a extração do café enquanto bebida, né, com água, você arrasta pouco a parte dos ácidos graxos, né, por conta você arrasta alguma coisa, obviamente, por conta da polaridade. Você arrasta alguma coisa por conta da temperatura. Se o café for expresso, você consegue extrair mais ainda, né? Aquela espuminha gostosa, aquela emulsão maravilhosa do café expresso. Ah, eu uma adoro emulsão café. com o próprio óleo. Também. Então, a gente queria olhar, né, lá no laboratório de processamento de óleos vegetais, da professora Sueli, a gente olha para o resíduo não como resíduo, a gente olha para ele como um produto natural. Então, aquela borra do café que geralmente vai para o lixo, para a gente não é um resíduo, para a gente é um produto natural. Assim, se tem produtos com interesse, seja sensorial, seja bioativo, a gente vai atrás daquilo para poder caracterizar, para poder aplicar. Você controla o tempo aí, tá, Monique? Porque nós, professores, falamos muito. O tempo é seu, vai lá, quero te ouvir. E aí a gente trabalhei com essa caracterização, né? Trabalhei com 6 amostras diferentes. E aí terminei em 2013 o mestrado. Eu acho que o Brasil ainda é um país essencialmente agrícola, né, em termos de indústria, e a gente é o maior exportador de café, a gente é o segundo maior consumidor de café do mundo, né? Então a gente só perde para os Estados Unidos, né, no consumo geral, e no consumo per capita, o primeiro lugar do mundo é a Finlândia, né, lá onde eu passei um tempinho. Então a gente tem uma geração de borra muito grande, né, nas casas, nas cafeterias. O interesse por cafés de maior qualidade cresceu, né? A gente teve na década passada um aumento, né, até da capacidade de poder econômico, de renda da população, né? Agora, infelizmente, isso está indo por água abaixo, mas a gente teve um aumento significativo que forçou as pessoas, na verdade, orientou as pessoas naturalmente a procurar produtos de maior qualidade. O café não foi diferente. E sem contar a indústria de café solúvel, né? A indústria de café solúvel gera uma quantidade imensa de borra. E aí você tem, a própria indústria de café solúvel usa a borra para queimar em caldeira, né? Tem uma destinação, mas como eu te falei, a gente quer olhar para o resíduo ainda como um produto natural. Então a gente fez essa caracterização, e aí no doutorado, que eu acabei de terminar, acabei agora na pandemia, né? Defendi agora em junho, né? Também na Escola de Química, também com a professora Sueli, co-orientado pela professora Neuza, também do IFRJ, e eu fui co-orientado também, tive 2 co-orientadores no doutorado. O professor Lauro. O professor Lauro Lauro Melo, ele é do departamento de engenharia bioquímica, lá da Escola de Química, e ele trabalha com análise sensorial. Super especialista em análise sensorial, assim, um cara incrível. Fiz uma disciplina no mestrado com ele, fiquei muito interessado. E eu queria fazer alguma coisa mais aplicada.
Você era do programa de processos químicos e bioquímicos? Engenharia de processos químicos e bioquímicos. É isso que Isso. eu tô fazendo. Ah, Eu é? tô lá na EQ. Ah, que legal. Doutorado. Ah, que bacana, eu não sabia. Muito legal. Terminei as Você entrou quando? disciplinas. Eu entrei em Sim. 2018. Aí Ah, eu terminei legal. as disciplinas, fiz prova do inglês, aí esse ano parou a gente, né? Aí esse ano a Pois é, gente tá aí esperando. pois é. Não, então, eu falei isso ali, eu quero fazer uma coisa mais aplicada, sabe? Eu quero dialogar com a sociedade, né? Mais fortemente, até porque eu tenho uma veia muito voltada para a extensão, né, Monique? Eu sempre gostei de trabalhar com extensão, eu acho que entre o tripé, ensino, pesquisa e extensão, obviamente, que precisa caminhar junto, né, na nossa profissão. Eu tenho um perfil muito mais para ensino e para extensão do que para pesquisa, né? Quem me conhece muito pouco sabe disso. E eu queria fazer esse diálogo. Então, no doutorado, o que a gente propôs, né? Pegar aquele óleo da borra que a gente já tinha caracterizado, né? Também óleo da borra de café expresso. Só que aí eu saí da cápsula. Eu procurei alguém do arranjo produtivo local. Eu fui numa cafeteria da UFRJ. Falei, ó, você faz café expresso, eu quero a sua borra. A gente identificou aquela borra, caracterizou, né, minimamente. E aí nós extraímos o óleo, então essa parte de extração já estava muito bem consolidada, porque já tinha vindo do mestrado, né? Mestrado. Primeiro artigo da professora Sueli para extração de óleo de borra de café com etanol, né? A gente usa etanol para, né, um solvente de base de Solvente renovável, verde, né? é verde, é. Exatamente. Pelo menos comparado com o hexano, né? Com certeza. Clorometano. Oh, Então, a gente pegou essa borra, né? Pegou esse óleo, ai que fofo, ou fofa, não sei. é fofa. Pegamos essa borra, a proposta foi microencapsular, né? E aplicar em algum produto também da cadeia produtiva aqui do Rio de Janeiro e fazer análise sensorial. Então eu fiz parceria com uma empresa para a gente tentar extrair o óleo por prensagem, que seria o melhor dos mundos. É muito difícil extrair óleo de café Sem por solvente, prensagem. né? Tem muita lignina, um material muito recalcitrante, então você bota na prensa, ele agarra, ele acaba, na verdade, esquentando muito, ele acaba queimando o óleo. Se você queima o óleo, você altera voláteis, né? Você vai degradar alguns voláteis que são essenciais ali para aquilo que a gente gosta do café, né? Que é o aroma, que é o sabor. Então a gente não conseguiu, eu fiz tratamento com enzima na porra, tentei várias formas. Alguém vai conseguir, acho que a ciência é isso, né? Naquele tempo que eu tive de doutorado eu não consegui. Então nós saímos com etanol, né? E aí microencapsulamos. Ai, Becker, adorei. Eu tenho um Becker também. Não tem alça, muito legal. E Eu sou bastão de aí. vidro. Ah, muito legal. Derrete e cola do outro lado. Ah, muito legal. Adorei. E aí nós tentamos, nós microencapsulamos o óleo da boa, conseguimos microencapsular. Eu queria também colocar, né, sair desses materiais de parede mais comumente usados, né, para microencapsulamento, como maltodextrina, amido modificado. Eu queria usar também um material bastante disponível, né, no Brasil. E aí a gente tentou usar a goma de tapioca também como encapsulante. Não Que legal. conseguimos. Isso foi uma frustração, assim, mas eu acho que também, acho que o laboratório vai continuar nessa pesquisa, a gente vai continuar com isso, né, para fechar a tese não deu. E a gente conseguiu encapsular com maldestrina e capsul, que é um amido modificado. E aí, então vamos lá, a primeira parceria foi com a empresa que tentou prensar, né, o café para mim. A segunda foi com a Café Iguaçu, que é uma grande empresa de café solúvel, eles cederam parte da boa para a gente fazer o estudo, né? Preliminar. Depois eu quis trabalhar com arranjo produtivo lá da cafeteria da UFRJ. E fizemos uma parceria com uma empresa chamada Suco Que Beleza, que é uma empresa aqui do Rio de Janeiro de sucos artesanais. E aí a gente aplicou o óleo microencapsulado, também não microencapsulado, Nessa empresa. numa formulação de suco deles e fizemos análise sensorial. Então, consegui assim, né, dialogar com a parte tecnológica, né, porque a gente fez todo o processo de microencapsulamento, e também com a parte da aplicação, da análise sensorial, que aí teve muito a ver com essa coisa da extensão, né, também, de sair da universidade e buscar essas parcerias que eu gosto bastante. E agora, em junho, eu consegui terminar. Tem até uma curiosidade, que eu consegui terminar a parte experimental no final do ano passado. E quase que eu não consegui. Se eu não tivesse conseguido, ia ficar só para o final de março ou início de abril desse ano. Nossa Então, Senhora! então você já imaginou, né?
Imaginei. É o que a gente está Mas eu sofrendo consegui, agora. Está mas eu parado. consegui. Aí rolou, deu certo. Que Tô bom. super Poxa, eu fico feliz. tão feliz. E hoje você é professor do Instituto Federal, do IFE, de Caxias, certo? Isso, sou E professor. você, Pode falar. você atua com turmas de graduação e cursos técnicos? Ou só Então, curso técnico ou só graduação? tá. Lá a gente tem, você sabe, desde a formação inicial continuada, passando pela formação profissional média do nível técnico, graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado. Então, o Instituto Federal tem essa, essa estrutura, assim, né, mais ampliada, essa verticalização do ensino, né, semelhante à Universidade de Ciências Aplicadas que alguns países têm, né. Então, atualmente, eu sou professor, eu trabalhei no IFRJ de 2008 a 2012 como técnico, fiz o concurso para professor em 2011 e entrei em 2012. Então, desde 2012, junho de 2012, eu sou professor lá em Caxias, né, de análise instrumental. Trabalho basicamente com curso técnico. A gente está agora para aprovar um curso de bacharel lá, que provavelmente vou trabalhar Que legal. com a graduação. E agora, mais recentemente, 2018 para cá, né, eu tenho só 2 turmas, porque eu fui para gestão, né? Me meti nessa coisa, Hum, né? Estou lá na Pró-Reitoria de Extensão, na diretoria de extensão comunitária e tecnológica, trabalhando com toda a parte de projetos de extensão, ações culturais, ações esportivas, acompanhamento de egressos. Desde 2012, né, recebi um convite, desculpa, desde 2018, recebi um convite do nosso reitor, professor Rafael Almada, que também é presidente do CRQ. Estou lá nesse desafio, né, mas eu não quis sair de sala de aula. Então, eu quis ficar pelo menos um dia na semana com 2 turmas, né? Porque esse contato com os alunos, acho que só o escritório ele te desumaniza um pouco, né? Muito papel, muito processo, sim. enfim. É muito legal contribuir nesse sentido, né? Muito bacana, acho foi quase que uma trajetória, uma coisa natural para a minha trajetória no Instituto como aluno do técnico, aluno da graduação, técnico administrativo, professor. Aconteceu, curto bastante, mas apesar de ser muito difícil, foi bom manter, sabe, assim, a sala de aula também, um dia na semana, o laboratório, né? Eu gosto muito da aula de laboratório, assim. E tô lá, assim, desde Professor, né? 2012, eu adoro, assim, eu gosto muito. Ai, que coisa boa. E aí, lá no curso técnico, você conseguiu desenvolver alguma pesquisa com os seus alunos, como se fosse uma iniciação científica júnior, por exemplo? Ou a parte burocrática não está te deixando ainda fazer isso? Então, lá no Instituto, né, eu caminhei com a minha pesquisa de doutorado, né, na área de café, e de 2015 para cá, depois da experiência que eu tive na Finlândia, eu comecei a estudar inovação pedagógica, né? Comecei a Fala um pouquinho mergulhar pra gente nisso. dessa experiência na Finlândia, porque eu te conheci, inclusive, você falando dessa experiência pra gente lá na escola. Então, fala um pouquinho pra gente, aí depois você emenda falando dessa parte aí, por favor. Tá. Então, houve via CETEC, né, que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, 3 chamadas para uma parceria Brasil-Finlândia, chamada Professores para o Futuro, que aconteceu em 2014, 15 e 16. Foram 3 turmas de professores brasileiros que foram para a Finlândia estudar o sistema educacional finlandês e estudar elementos, alguns pilares da inovação pedagógica, né? A aprendizagem centrada no estudante, as metodologias ativas, né? A importância dos métodos dialógicos na educação. E docência. Exatamente. E aí, eu fui na turma de 2015, que foi a segunda turma. Né? E quando cheguei lá, confesso, Mônica, que eu fiquei meio perdido, assim, sabe? Eu estava muito empolgado para ir. E aí eu falei, mas o que a gente está fazendo aqui exatamente, né? E começamos a estudar, a conhecer o sistema educacional finlandês. E claro que um programa, né? Como muita gente pensou no início, o programa não se propunha a copiar o modelo de educação finlandês para o Brasil. Não existe cópia de modelo. Não. O modelo de educação ele tem muitas coisas, né? Ele tem, claro, toda uma diretriz de marcos regulatórios para reger a educação de um país, mas o sistema educacional tem muito a ver com a cultura local, né, como as pessoas se organizam enquanto sociedade. Então não existe cópia de modelo, né? Mas a intenção era a gente vivenciar um modelo que já estava bastante avançado nesses quesitos, né, da inovação em educação.
E quando eu cheguei lá, eu percebi que as universidades de ciências aplicadas, né, eu fiquei na Universidade de Ciência Aplicada de Hämeenlinna, que é uma cidade do interior da Finlândia, 40 mil habitantes. As universidades de ciências aplicadas têm uma estrutura muito semelhante às institutos federais, né? Essa coisa da valorização do arranjo produtivo, social e cultural local, esse diálogo mais forte, né, com os territórios onde essas instituições estão inseridas. Aí eu entendi o que eu estava fazendo lá, né? E aí foram 5 meses intensos, assim, um retiro educacional, Cara, que atividades legal. todos os dias, de manhã até de noite, Muito bom. né? E a gente visitou muitas escolas, visitou universidades, visitou locais que tem, né, projetos, por exemplo, os caras já estão no nível assim, tem curso de graduação que praticamente não tem mais aula formal, né? É toda uma estrutura baseada, né, o Project Based Learning, né, aprendizagem baseada em projetos. Então, é um projeto, aquilo vai sendo desenvolvido, acompanhado por professores, enfim. E aí, a nossa missão era voltar para o Brasil e, na nossa realidade aqui, pensar assim, o que eu posso fazer? Né? O que é legal, o que é aplicável, não fazendo uma cópia de modelo. É importante dizer isso, tá, Monique? Porque sempre que a gente tem experiências internacionais, vivenciando modelos, né, assim, modelos que não são nossos, né, tem muito essa coisa, vai querer copiar. As pessoas falavam isso para mim, você quer copiar a Finlândia para cá? De forma alguma, né? Você vivencia um modelo para repensar o seu modelo. E eu acho que isso é muito No bacana, muito máximo, legítimo. você vai adaptar, né? Uma adaptação de acordo com a Adaptação, sua realidade. eu acredito que, na verdade, é além disso. Eu acredito que você, quando vivencia um outro modelo, você consegue, a partir dali, repensar o seu modelo. Né? E adaptar algumas coisas, talvez, que tem coisa que você pode ver num lugar e é fácil aplicar onde você, na tua realidade, né? Obviamente. E aí, aí vim para o Brasil em 2015, comecei a fazer um monte de coisa, comecei ali num momento ali um pouco mais aproximativo ali, né, com os meus colegas de campus lá em Duque de Caxias, com colegas de instituto, né? Fiz algumas intervenções em alguns outros lugares, como por exemplo, quando a gente se conheceu, né, fui convidado para falar sobre isso. E aí, em 2017, o Ministério da Educação resolveu avançar um pouco mais nessa proposta. Eles queriam pegar e construir o modelo brasileiro de formação, de capacitação de professores, né, na educação profissional e tecnológica. Então, eles queriam fazer um currículo para uma formação continuada com esse eixo da inovação pedagógica dentro do Brasil. Começando nos institutos federais, mas pensando, talvez, num diálogo também futuro com o Estado, com o município, criar uma grande rede, né? E mesmo dentro do Brasil, você não consegue fazer a mesma coisa em todos os lugares, né? Nós temos vários Isso, muito Brasis grande. dentro do Brasil. Mas pensar um pouco, né? Colocar as pessoas para refletir e entender, Monique, que a inovação pedagógica, apesar de terem várias metodologias novas, incríveis, a gente sempre espera uma coisa que vem de fora para dentro, né? Vai cair o raio inovador aqui e eu vou começar a fazer coisas diferentes. E, não, na verdade, não é isso. A gente inova quando a gente dialoga com um colega de outra disciplina, ou mesmo da mesma disciplina, mas que pensa um pouco diferente. A gente começa, né, a pensar projetos. A inovação pedagógica, claro, essas ferramentas que existem, tecnológicas ou não, digitais ou não, as metodologias, elas são incríveis, eu adoro, né? E adoro também tendo muita noção que às vezes você aplica com uma turma, dá certo, você aplica com outra turma, não dá certo. O processo educacional é um pouco assim, é muito assim. É curioso, né? É curioso. Mas a inovação pedagógica, ela começa dentro da escola, começa no nosso diálogo. E aí eles pegaram daquelas 3 turmas que tinham ido para a Finlândia e convidaram 20 professores para voltar para a Finlândia, para ficar mais 5 semanas, né, fazendo uma formação de formador. Seria uma coisa tipo assim, né? E aí eu fui convidado, fui muito feliz. Né? Voltei para lá, fiquei mais 5 semanas lá. E aí fizemos o modelo, né? Trouxemos para o Brasil, apresentamos no MEC, foi aprovado. Né? Infelizmente, nesse momento está descontinuado. Na verdade, a gente fez uma etapa. Né? A gente fez o BRAF, que foi o Brasileiro Formando Formadores, que já foi um desdobramento dentro da rede federal. A gente já formou formadores dentro da nossa rede, naquela perspectiva que eu te falei de tentando ampliar esse processo. Né? O curso aconteceu em Brasília, e aí nesse momento ele está descontinuado, mas eu espero que um dia ele volte.
Eu achei interessante quando você apresentou lá na escola pra gente esse projeto na Finlândia. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu até já citei aqui em algumas lives com alguns convidados. Eu não falei seu nome, mas eu citei o caso. Quando Uhum. você pediu o planejamento de química e você meio que achou que tinha pouca química no conteúdo. Lembra que você falou isso pra gente? Sim, sim, claro. E aí você, pô, mas não tem as reações de substituição, não tem. Pô, o Brasil tem muito mais conteúdo. E aí, eu acho que o diretor de lá te falou, né? Não tem. Mas a gente ensina bem 4 línguas, e nas 4 línguas que ele aprende bem, ele pode pesquisar qualquer coisa que for do interesse dele. Mas a gente vai dar uma boa base de química, o que a gente falar, ele de fato vai absorver. E eu acho que essa é a nossa diferença aqui no Brasil. A gente é muito conteudista, porque a gente ainda ensina pensando no gargalo chamado vestibular, né? Então, Uhum. assim, é um comércio, essa questão dos cursinhos. Então, isso aqui tem que estudar porque cai no vestibular. De um ano para o outro, se alguma banca colocar alguma questão um pouco mais salgada em algum tema, aquilo ali já vira disciplina nova. Isso caiu há 2 anos, a questão da química verde. Ele Uhum. comparava uma reação em várias etapas, que é o que a gente chama de síntese orgânica de síntese marrom, e uma reação numa única etapa com etanol, um solvente assim, né, menos poluente, com reação em micro-ondas, então, pum, química verde. E aí, meu Deus, a gente não deu isso para o aluno. Enquanto que a gente pode citar isso ao falar de qualquer área da química. Citar processos limpos, a própria reciclagem do lixo. Pô, a gente fala de polímero. Tu não vai falar de reciclagem de material plástico? Então tem tanta coisa que a gente já fala e a química verde ela seria pincelada em uma série de coisas do planejamento, só que no ano seguinte as apostilas dos cursinhos já aumentaram um capítulo, química verde. Então, Sim. isso é ruim, né, para nosso ensino brasileiro. E isso que você falou me deixou assim muito ligada. Eu me lembrei de uma palestra do professor Ático Chassot em 2008. Ele foi convidado lá no IQ da UFRJ para falar Uhum. sobre práticas de ensino e alfabetização científica, e ele falou exatamente isso. A gente é muito conteudista. Se em 5 temas, se a gente ensinar bem, ele falava assim: reação de oxidação. Ensina bem reação de oxidação. Para que falar de carbono quiral? Eu achava aquilo incrível. Esse Chassot, o cara é professor há 60 anos, sabe? É uma lenda já. E o cara dando essa ideia. E a gente, né, começa a trabalhar que entupir o aluno de informação e ele acaba não assimilando e absorvendo isso, né? É, Isso eu achei muito legal. por quanto tempo, e talvez hoje um pouco ainda, né, Monique, a gente mediu a medida da qualidade do trabalho docente, era aquela pergunta clássica no final do ano. Cumpriu a ementa? Cumpriu o conteúdo, né? Então, assim, você não mede a aprendizagem dessa forma, né? E eu acho que por exemplo, a química verde é muito interessante, mas acho que não é o vestibular que tem que ditar que ela precisa ser ensinada, né? Eu acho que é o contexto que a gente vive. Sim, Então, por claro. exemplo, eu acho que falta muito Paulo Freire ainda nos nossos currículos, sabe? Pelo menos na aplicação Falta. deles. Por exemplo, uma coisa interessante, uma curiosidade mesmo, né? Como fui estudar educação lá na Finlândia, eu tive alguns poucos encontros, né, com alguém pessoas da química, química de alimentos, mas não foi o meu foco lá. Mas essa coisa de aprender, né, de aprender o que a gente vivencia, por exemplo, quando a gente ensina, né, eu não trabalho com ensino médio, né, já trabalhei há muito tempo atrás, quando a gente vai ensinar, por exemplo, pressão de vapor, até mesmo na graduação, é sempre um problema, né? É uma área da fisicoquímica que as pessoas têm dificuldade em geral, né? E, por exemplo, na Finlândia, naturalmente as pessoas sabem o que é pressão de vapor. Olha Por quê? isso. Porque até mais ou menos 0 grau, você ainda tem uma umidade ali do ar razoável. Quando baixa de 5, começa a ressecar tudo, sabe? Então, as pessoas já têm uma noção natural de pressão de vapor. Quando você vai falar daquilo, a chance deles aprenderem é muito maior. Assim, faz muito parte do processo ali, sabe? Então, acho que é isso, é entender o que a gente precisa ensinar para os estudantes, né? E entender que eu ficava olhando, quando eu me tornei professor, eu ficava assim, gente, eu preciso dar uma super aula, todo mundo vê que eu sei muito,
né? E eu posso fazer isso, mas se o aluno não está aprendendo, né? Que adianta eu saber muito, né? Então, assim, eu acho que nós fomos, né? A nossa geração ainda foi muito formada no método tradicional. Fala uma coisa importante aqui, Monique, que eu não posso deixar de falar. Tá, Ser um defensor, um pesquisador, um militante de inovação pedagógica não é dar as costas para o método tradicional de ensino. claro. Isso é uma besteira, tá? Então, assim, até tem autores na área de inovação e educação que acham que o método tradicional, o famoso cuspigista, tem que acabar. Eu não penso assim de forma alguma. Sim. Ele Eu tem acho o que o seu método, valor. Ele eu formou a acho que, gente, é. eu acho, na verdade, eu acho o método tradicional fantástico e eu utilizo. Eu só tenho muita clareza que ele não funciona mais como único método, E nem para né? Então, todo assim, mundo, né? e nem para todo mundo, Não é todo mundo que exatamente. se adequa, que consegue ficar Exatamente, então, horas assim, estudando como a gente, método de apostila, um módulo por exatamente, semana. Isso é desumano para exatamente. muitos. Quando você usa esse método, como você acabou de falar, ele vai ser bom para algumas. Ó, agora voltou. O Sérgio também. É, Agora agora voltou. voltou. O Sérgio também escreveu aqui que deu uma travada. Agora Tá, voltei. voltou. Fala, Então, continua assim, onde eu estava falando. não, então eu acho interessante colocar, porque assim, pensar a inovação pedagógica não é Abrir achar mão do que tradicional. abrir mão do tradicional, pelo menos na minha concepção. Até porque se você sai daquilo que você sempre fez, agora eu vou ser muita gente faz isso, né? Vou ser um professor inovador. Aí ele sai daquela zona de conforto, começa a fazer tudo diferente no dia seguinte. Ele vai provavelmente sair de uma zona de conforto para uma zona de pânico, que obviamente de uma hora para outra muita coisa vai dar errado. E aí quando você chega numa zona de pânico, a tendência é você voltar para a zona de conforto. Então você precisa estar Para numa zona. provar que aquilo não dá certo. Pois é. Então, entre a zona de conforto e a zona de pânico, tem a zona de desenvolvimento, né? Que é onde você fica ali flertando com ela, aprendendo coisas novas. Faz, acerta, faz, erra, volta um pouquinho para a zona de conforto às vezes, porque ela também é boa, né? Então, eu queria só deixar isso claro que sempre quando eu faço alguma intervenção sobre isso, eu digo que o método tradicional é muito bom, eu gosto muito, mas eu entendo que ele não funciona mais como muito bem. Sim, perfeito. Está bem claro aqui. Eu também concordo com você. Dentro da sua trajetória esse ano, além de você defender o seu doutorado, você também trabalhou no projeto do etanol nos institutos federais. Você quer falar um pouquinho para a gente desse projeto que foi tão legal? Assim, que ainda está rolando, né? A gente percebeu, né, no início da pandemia, os institutos perceberam o seu papel, né? Qual o papel do Instituto Federal nas instituições públicas, na verdade, né? Na sociedade, e aí a gente tem mão de obra muito qualificada, né, Monique? A gente tem laboratórios. Então a gente tem total condição de começar. E no Brasil inteiro, o IFRJ foi o primeiro instituto, né, a solicitar uma licença da Anvisa para produzir Legal. o álcool, né, o álcool gel, o álcool glicerinado e o álcool 70 para higienização de superfícies. E iniciamos aí um processo de solicitar doação, conseguimos doações de alguns milhares de litros, né, do álcool 96%, né, para fazer a diluição, e estabelecemos protocolos. Então, existem protocolos hoje, de produção, né, tanto do glicerinado, quanto do álcool gel, quanto do álcool 70, e no IFRJ foram aproximadamente 20 mil litros, né, doados para unidades de saúde, né, hospitais, postos de saúde, gente, mas associação de moradores. Isso. Então a extensão tem muito esse papel também, né, de perceber uma demanda na sociedade que foi criada ali a partir do. Tá me ouvindo? Deu Estou. uma travada. Você me ouve? Tá. Estou ouvindo. Uma demanda que gerou-se, né, a partir da pandemia do coronavírus. E aí nós iniciamos esse processo. Dos 15 campi do IFRJ, 8 campi participaram desse projeto, né, da produção do álcool. E nós também, em 6 campi, se eu não estou agora sendo traído pela memória, fizemos também produção de face shield, né, articulamos com o MEC também recurso para comprar impressoras 3D para os campi,
para potencializar esse projeto dos feiticeiros também para doação, para unidades de saúde, para instituições públicas em geral, e também no momento que a gente vive, né, em 2020, a gente sabe que as impressoras 3D podem potencializar diversos outros projetos, né? Então Sim. fica um legado também para a instituição, e como o Sérgio falou aqui agora, né, eu acho Ótimo. que as instituições públicas, né, os institutos, as universidades, foi uma oportunidade também de resgatar um pouco a credibilidade que a gente sempre teve, mas que durante alguns anos sofreu um ataque, né? A gente começou a sofrer ataques assim, muito severos, e acho que a sociedade percebeu nesse momento agora, né? A UFRJ, por exemplo, também produziu álcool, uma quantidade enorme, né? Uhum. Para doação, outras instituições também em geral. Vários institutos depois começaram a produzir, começou a se criar uma unidade de que a gente realmente está ali para dialogar com aquela comunidade, para dialogar com aquele território, com as suas demandas, não só nos projetos no dia a dia, mas quando essas demandas também surgem. Infelizmente, ninguém queria uma pandemia, mas a gente usou a nossa estrutura, a nossa mão de obra para estabelecer essa Mostrar o relação. que veio, mostrar o que veio, né? E também Exatamente. muitos professores, pesquisadores fizeram uma coisa muito legal, que é mostrar o que eles fazem no laboratório deles nas redes sociais, usando uma linguagem mais acessível. Então, por exemplo, a gente Sim. entrevistou aqui o professor Luiz Carlos Dias, da Unicamp, que é membro da Associação Brasileira de Ciências, né? E um cara, Uhum. assim, de um peso, uma importância grande, poxa, ele publicar os artigos dele, assim, no Instagram, numa linguagem legal, né? Tipo, um cara tão top, com tanta história de pesquisa na área de rota sintética, e ele falando para pessoas comuns, normais, né, do dia a dia, que não tem formação na área científica. E muitos profissionais deram colocaram, né, a cara aí para falar o que fazem. O Sérgio escreveu aqui que ele dando o testemunho dele, que ele foi uma pessoa que teve que sair da sua zona de conforto, parou no pânico, né, e teve que se reinventar para poder encarar um ensino remoto, e eu tenho certeza que ele se saiu muito bem. Você Que acha ele é que a aula um do Sérgio está sendo ruim? duvido. E foi quase impossível isso acontecer. Ele teve aqui na página e ele falou que ele não botou um computador, ele projetou numa televisão grande para ele poder melhor olhar os alunos dele. Sensacional, esse aí não é incrível. Bom, você também, quando esteve lá na escola falando com a gente, comentou sobre um desfile de carnaval que você fez lá na Finlândia. Então você tem um viés aí carnavalesco muito grande, chegou aqui fantasiado para nosso Cadê? bate-papo. E você tem aí um grande apelo, né, da vida ao carnaval, né? Que é o bloco de carnaval dos químicos, que é o Butano na Bureta. Como que começou? Se você foi um dos idealizadores, fala um pouco pra gente do projeto. Eu tô te devendo ir lá cantar com vocês. Tudo isso a gente vai resolver depois da vacina. Pois é, a gente está fazendo as listinhas das pendências que a gente não realizou, né, para o Eu, pós-vacina. eu disse que nunca mais vou negar em nenhum lugar. Tipo assim, eu tô cansada, não vou negar nada. Eu vou a tudo, depois que passar essa pandemia. Então, na verdade, em 2009, assim, minha relação com o carnaval foi uma relação muito, muito genuína, muito natural, né? Eu fui criado na igreja evangélica, então assim, não fui criado no samba, no meio do carnaval. Comecei a me despertar um pouco ali, assistindo os desfiles das escolas de samba, né? Na adolescência já gostava muito, eu torcia para o Império Serrano, eu sou Império Serrano, né? Eu sou Que hoje em Portela, dia é vizinho. é tudo ali em Madureira, né? Tá tudo em casa. É. E aí eu comecei em algum momento da minha vida, a frequentar os blocos de carnaval, né? Aquele movimento de muitos cariocas pararem de fugir do carnaval para a região dos lagos ou outras regiões e viver o carnaval novamente no Rio de Janeiro, na década passada, né? E aí me apaixonei muito por aquilo, assim, ver as pessoas livres, né? Ver as pessoas, ver os corpos socialmente sendo quem eles são e a linguagem sendo ali exposta. Então, uma manifestação de cultura popular realmente maravilhosa. Eu sempre repito a frase de um grande amigo meu, o professor Anderson, que diz que carnaval deveria ser todo dia, né? No sentido de que a liberdade deveria existir de forma mais natural, todos os dias, né?
E aí, em 2009, eu já tinha terminado tanto o técnico quanto a graduação, era servidor lá já do Instituto, ex-aluno, né? E aí alguns ex-alunos do Instituto, né, resolveram fundar um bloco de carnaval. Tivemos essa ideia, né, que eu não recomendo para ninguém, né? Eu só recomendo se for assim, o sonho da vida da pessoa. Se não for o sonho de vida, não faz, dá muito trabalho. Então, Botando na Bureta, na verdade, ele foi fundado por químicos, né? Mas ele não é um bloco só de químicos, ele é um bloco da cidade do Rio de Janeiro, né? Que acolhe as pessoas, claro que muitos ex-alunos e alunos da Química, tanto do IFRJ quanto da UFRJ, da UERJ, da UF, da Rural, enfim, frequentam, mas a gente somos um bloco da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, né? E iniciamos aquele processo, estamos há 11 anos, né? O nosso próximo desfile, que não sabemos quando vai ser, será o 12º desfile do bloco, né? No início ali a gente tem uma marca de cerca de 300 pessoas no primeiro desfile. Agora no 11º desfile, uma estimativa de 8.000 pessoas. A gente desfila ali na rua Senador Furtado, ali onde é o atual campus Rio de Janeiro, do IFRJ, antiga Federal de Química, né? É pertinho do Instituto de Educação. Pertinho. E aí a gente saiu uma semana antes do carnaval. Quem quiser adicionar aí, a gente está no Instagram, no Facebook, só bota lá, @Botando na Bureta, em todas as redes sociais. E aí, em 2012, Mônica, assim que eu entrei no Instituto como professor, eu falei, gente, como é que a gente aproxima essas coisas, né? E aí eu propus um projeto de extensão, que é uma oficina de ritmistas para iniciantes, Que legal. enquanto projeto de extensão do Instituto Federal, que está na sua 9ª edição, né? Então o bloco vai para o 12º desfile, a oficina veio um pouquinho depois, né? E o Botando na Bureta um momento assim, muito bacana, a gente revê as pessoas, onde as pessoas se confraternizam, a gente tem ali todo ano tem um samba do bloco, o bloco tem um samba, tem um tema, tem um samba, mas a gente faz ele parte do desfile, outra parte do desfile. A gente toca vários ritmos, acho que você nunca foi, né? Eu vou registrar isso aqui, né? Como é que a professora Monique nunca foi no Botando na Bureta. Mas quem já foi algumas vezes, o Milton. Querido. Adoro o Milton. Da Inorgânica também já foi. Uma vez ele foi, acho que foi com uma roupa da Petrobras, a fantasia dele. Petroleiro, eu falei, cara, você vai morrer de calor dentro desse negócio aí. Né? Mas a gente reencontra muita gente da Química, que a Química é um mundinho desse tamanho, né? Pequenininho. Todo mundo desconhece, né? Os ex-alunos vão muito, né? E aí é curioso, porque obviamente a gente tem muito aluno e ex-aluno do campus Rio de Janeiro, que vai, porque é ali, né? E aí muitos alunos também, e ex-alunos do campus Duque de Caxias, porque eu sou do Duque de Caxias, a professora Aline, que atualmente, enquanto eu estou na pró-reitoria, ela está coordenando a oficina, vou dar um abraço para ela, de Duque de Caxias, o professor Júpiter, que é professor de música e é baixista do bloco, é de Duque de Caxias, então a gente tem presença de todos os campi, né, geralmente do IFRJ, mas Duque de Caxias e Rio de Janeiro tem sido a maior público, mas as pessoas já conhecem o Botando na Bureta e já vão. E a gente faz parte da liga, que eu queria até falar um pouquinho aqui, a liga de blocos chamada Coreto, que eu acho que em pouco tempo vai ser a maior liga de blocos do Rio de Janeiro. E a gente gosta disso, né, Monique? Nesse momento é muito triste pra gente. A gente está fazendo ensaios virtuais, né, assim, para não deixar a coisa cair, mas assim, a gente quer estar com as pessoas, acho que o carioca gosta disso, né? Gosta de gente, gosta de se reunir. E a gente fica muito triste, mas a gente obviamente acha que o carnaval tem que acontecer quando tiver segurança para isso, né? Claro. Então o bloco Botando na Bureta, assim como a maioria dos blocos, não vai fazer nenhuma movimentação de aglomeração, de rua, de carnaval, enquanto a gente não tiver segurança sanitária para isso. Né? Seria uma irresponsabilidade, né? Com certeza. A nossa vontade de estar com as pessoas é enorme, né? É imensa, acho que de todo mundo. Mas a gente tem ali um momento de muita alegria, de reencontro, de ocupação do território. O carnaval é isso, né? De cultura popular, de ocupação de território, de ocupar as ruas, né? Quando você ocupa a rua com cultura, né? Você talvez impeça ou minimize que ela seja ocupada com outras coisas, né?
com certeza. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse processo. Queria mandar um beijo para todo mundo que faz parte do Botando na Boleta. A gente tem uma gestão muito coletiva lá hoje, né? Parte financeira, que é sempre muito difícil para os blocos, a parte da produção musical, produção executiva, né? A organização junto à prefeitura, enfim, é muito difícil botar um bloco na rua, dá trabalho, mas a gente gosta muito, né? A gente só se dedica ao que a gente gosta, né? Sim. Geralmente. Você falando do bloco, né, do Botando na Bureta, com tanto carinho, né, do bloco, eu lembrei de uma música do Tom e do Vinícius chamada A Felicidade, né? Que ele fala que a felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval, né? A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. É um É pouco muito disso, legal, né? né? Eu acho que o carnaval, assim, o carnaval para mim, para muita gente no Rio, né, deixou de ser só uma festa, né, um momento importante para a cidade, para ser uma identidade das nossas vidas, né? Assim, tem uma relação muito identitária com o carnaval, né? Assim como muitas outras pessoas. Então, gosto É, muito também do carnaval das escolas de samba. Sou compositor de escola de samba, você sabe disso, né? Estou disputando alguns sim. sambas esse ano. A composição foi um refúgio meu na pandemia, assim. Você Foi conhece o um... Guilherme Sá? Conheço, tá aí na live. É, Guilherme, inclusive, nós chegamos na final. O meu samba, o samba dele lá no Império da Tijuca, ele foi o isso. campeão. Parabenizá-lo aqui, um lindo samba Ele é meu que a amigo, a gente gente vai. trabalha Ele, juntos. ele falou para mim, eu botei lá nossa live no grupo de compositores do Império da Tijuca. Ele falou, eu conheço a Monique e tal. Ele estava por aí, não sei se ainda está. Tava. Ele é E um o Guilherme ganhou o querido. samba lá lindíssimo Lindo, lindo, com uma esse ano. força, né, É muito legal. Vamos, de vamos, vamos, vamos arrepiar. levar ele para a avenida. Vai ser bacana. Vamos Quando sim, puder, né? como puder. E o Guilherme, ele toca com a gente, né, o cavaquinho no grupo que eu canto, né, o Matéria de Samba, que é um Ele grupo só comentou. de professores, né? Então, assim, você falando com carinho do Botando na Boreta, eu lembrando, né, da saudade do grupo da galera, de se reunir, como que isso me ajudava ano passado, embora a gente trabalhe pra Sim, caramba, uma noite no estúdio para apresentar na sexta-feira, parece que a mente ela renova, você tem outras sim. ideias, você fica mais leve, você encontra os seus amigos. Nossa, a música faz isso, né? É um negócio muito Olha, rico. eu concordo com você, mas eu não consigo ter uma noite só no ano disso, não. Não, não, preste atenção. A gente ensaiava uma vez por semana para se apresentar uma vez por semana. Isso foi ao longo de todo o ano. Sim, era uma vez por semana. Isso, para a gente Que poder cantar maneiro. nas. Era um negócio ótimo. Tem uma curiosidade, Lá na Monique, Pedra que do eu não sei Sal se... que a gente se apresentava. Sim. Eu não sei se o Guilherme ainda está aí, mas o Guilherme, não sei se ele é fundador, né, também do Nem Muda Nem Sai de Cima, que é um bloco aqui da Muda, né, eu estou morando aqui pertinho agora. E Aham. aí a bateria do Botando na Boleta tocou durante 2 anos, né? Foi a bateria do Nem Muda lá, uma parceria que foi muito legal, um bloco muito gostoso. Saiu no pré-carnaval também, Nem Muda é um ícone aqui da Tijuca também, então a gente vai se encontrando, né? Vamos, é isso aí. Na química, no No samba, samba, na luta que a gente se encontra, né? é isso, Querido, é muito isso. obrigada. Você quer deixar alguma mensagem final aqui pra gente? Antes a gente tem que tirar uma foto, peraí. Faz um Tá, sorriso olha, aí. foi? E foi. Deixa uma mensagem final aí para o pessoal que está nos assistindo até agora ou vai assistir depois, porque a live vai para nossa página no YouTube, né? Então deixa aí um recado para a galera que está assistindo a gente. Então, eu queria te agradecer, né, pelo convite, né, você é uma querida, né, uma pessoa que eu admiro, vejo suas postagens, vejo a sua trajetória, te parabenizar mais uma vez pela UERJ, né, agora a nossa colega, vamos fazer coisas juntos, Com e certeza. dizer que assim, para as pessoas acreditarem, né, naquilo que elas querem, né, eu sempre tive uma ligação muito forte com a ciência e com o carnaval, então essas duas coisas me identificam, né, gosto muito da aula, né, queria mandar um beijo, vi alguns ex-alunos aí na live, e eu acho que a gente, nesse momento, né,
está vendo a importância das instituições públicas, né, de ensino e o quanto que elas são boas para a sociedade, e o quanto que o papel do professor, né, a gente passou por tentativas de criminalização, na verdade, da profissão docente, né, Monique? E Sim. quanto que isso nos motiva, essa oportunidade de contribuir com a sociedade, de contribuir com a formação cidadã, com a formação profissional das pessoas. E eu acho que não existe, acho que todo o desenvolvimento de um país, né, a principal força motriz disso é a educação, né? É a educação e a valorização da sua cultura também, Cultura, né? isso aí. Por isso que eu acho que viver na educação e viver no carnaval são coisas que me deixam muito realizado como pessoa. Mandar um beijo para o Vitor Baetas, que está aí, mestre de bateria lá do Butano na Bureta. Coisa boa. E eu acho que é isso, a gente se encontra na educação, a gente se encontra na química. Quando eu estou na química, o pessoal, vem o cara do carnaval. Quando eu estou no carnaval, lá vem o professor, enfim. E eu acho que encontrar pessoas como você, como Sérgio, como Guilherme, como tantas outras, nos dá motivação e que a gente está no caminho certo. E acho que a defesa da educação tem que ser uma defesa da sociedade inteira. Isso aí. Né? Então, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho aqui na página, na tua vida, que é incrível, eu acompanho sempre. E quem quiser ir lá, @Butano na Bureta, quem quiser lá no Facebook, dá uma olhadinha também, tem uma página IFRJ Duque de Caxias em Finland, que é toda a minha trajetória que eu fiz na Finlândia, um pouquinho de pós-Finlândia também. E @Júlio Paz RJ, quem quiser também fazer contato, vai ser um prazer dialogar sobre química, sobre café, sobre ciência, sobre formação profissional, sobre inovação pedagógica, sobre carnaval. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada. O Sérgio lembrou aqui que hoje a UERJ está fazendo 70 anos, que também é um grande patrimônio do povo carioca. E muito feliz de compor hoje esse time, essa equipe. Queridos, muito obrigada a todos vocês que assistiram a nossa live, que nos prestigiaram, vieram ver um pouquinho da história linda desse professor querido, o professor Júlio, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que trouxe aqui a sua experiência como docente, como técnico, pesquisador, articulador cultural, no carnaval, fazendo etanol para distribuir para as comunidades, num lindo projeto de extensão e, de fato, fazendo bom uso das instituições públicas, né, que é da nossa sociedade. Querido, muito obrigada, parabéns pela trajetória. Conte aqui com a nossa página, vou divulgar nos stories do Butano na Bureta. E um Divulgue grande sim. beijo. Até Beijo, Monique. breve. Beijo a todas e a todos. Boa Tchau, noite. Tchau, gente. Um tchau. beijo. Boa noite. Valeu, tchau, tchau.